Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu venho aqui novamente porque ao meio-dia eu tentei fazer um vídeo, uma live, mas não deu certo essa live porque eu não tenho estrutura também, eu não tenho computador, eu só tenho tablet, tenho celular ou então notebook e o computador de mesa eu não tenho, então realmente a estrutura da live acaba sendo comprometida e a internet talvez também não seja muito boa, enfim. São várias as circunstâncias, várias as questões que podem ter afetado negativamente, que estava travando. Eu achei que pelo menos iria ficar arquivado, né, o vídeo, que estaria gravando e que ficaria depois no gravado, mas não ficou. Então o que eu falei nessa live de meio-dia que eu gravei, que eu tentei fazer, é que eu estava explicando o porquê de eu ter dispersado um pouco o conteúdo do canal e também o que eu pretenderia fazer, mas infelizmente eu acho que eu não vou conseguir continuar fazendo, que são as lives, no caso, que eu queria poder ter essa interação maior com vocês, mas enquanto eu não tiver uma estrutura física realmente, com computador, com um sistema de live stream bom assim para poder fazer essas lives, não vai ter como fazer mesmo, né? Então, infelizmente, vai ficar só no gravado, dentro do que eu consegui fazer. Mas o que eu estava explicando é o seguinte, que ao longo desses anos, eu estava fazendo curso de Direito, que eu, graças a Deus, consegui concluir. E agora, então, eu estou um pouco mais light, no sentido de não ter aulas à noite, então, e durante a tarde, que eu tinha aulas à tarde e à noite, né? E essa correria. Aí eu acabava postando alguns vídeos quando eu fazia trabalho, tinha que apresentar trabalho, fazer tanto parte escrita quanto a parte apresentada, falada, né, oral. Então eu acabava ensaiando, de certo modo, com os vídeos que eu fazia e postava no YouTube. Conteúdos de aula que eu acabava trazendo, conteúdo político, né, que eu acabava trazendo então para o nosso canal. E acabei realmente dispersando um pouco o conteúdo da espiritualidade, né. Mas realmente eu tinha interesse em fazer na área espiritual umas lives, né, podendo compartilhar tanto a minha experiência quanto a experiência de vocês, alguma experiência, vivência, algum conhecimento que vocês tinham, algum relato importante dentro da área espiritual, que vocês de repente têm algum contato, alguma manifestação espiritual na vida de vocês e que vocês talvez gostariam de compartilhar através do YouTube. Claro, talvez não fazendo a sua apresentação com o seu nome, se mostrando, se expondo, né? A gente poderia alterar nome e tudo e fazer uma apresentação diferente, mas claro, falando do que você tem no campo espiritual que você carrega com você, né? Todos nós, acredito, temos um pouco da espiritualidade, por mais que a gente tente ignorar, mas a gente tem. E também, para explicar aqui rapidinho, sobre a questão da abertura da glândula pineal. Eu estava dando uma repassada nos vídeos do meu canal e também vendo no histórico os vídeos que mais têm popularidade, que são mais acessados, e o pessoal ainda acessa bastante um vídeo que eu fiz há 2 anos, que é limpeza da glândula pineal. E são vídeos nessa linha que o pessoal tem assistido no meu canal e muitos têm se inscrito aqui por conta desse vídeo, né? Então eu acho que é importante falar sobre ele e também falar um vídeo que eu estava usando cúrcuma, né? Mas também tem um outro vídeo que eu estava falando sobre o Aritake, então tudo isso é importante. E também tem um outro vídeo que não estava na lista dos mais acessados, mas eu acho que há um bom tempo que eu via que estava sendo um dos mais visualizados, era com um aparelho que eu tinha comprado para ativar a glândula pineal. Não lembro o nome, era ativador da glândula pineal, mas tem um nome específico. E então, assim, só para vocês entenderem, para ativar ou para tornar a glândula pineal desperta, você tem que passar por um processo, né? Não adianta, vou tomar Aritake e a glândula pineal vai abrir, vai despertar, vai aflorar toda aquela questão espiritual, os poderes dela, as funções que ela tem. Ou então eu vou parar de consumir flúor e basta. Eu vou começar a fazer meditação e basta. Eu vou usar cúrcuma e basta. Quer dizer, não é só
desses itens, não necessariamente você vai ter que fazer nessa ordem ou todos eles, mas é necessário que haja um processo para você poder ter a abertura da glândula pineal, para você desenvolver os poderes ou as funções, enfim, como queira dar o nome, né? E o fato é que eu, por exemplo, há muito tempo já tenho procurado melhorar a minha parte de alimentação, evitando consumir flúor, que eu sempre falo, é incansável falar sobre isso, evitar o excesso de flúor para não ir para a glândula pineal, através da água, através da pasta de dente, que tem uma grande concentração de flúor e afeta muito a glândula pineal, então eu evito ao máximo isso. Que mais? Todos esses tratamentos, de certo modo, né, consumir Aritac, porque não adianta você consumir Aritac pensando que ele vai absorver o flúor e todas as impurezas da glândula pineal ou do teu corpo, dos metais pesados, né, se você continua repondo flúor no teu corpo. Então, por exemplo, eu não consegui ainda me livrar. Por exemplo, consumir refrigerante. Tem na família pessoas que consomem direto e eu acabo tendo que consumir também. Por mais que eu evite, eu não tenho conseguido eliminar completamente do meu dia a dia. Água do chuveiro, que eu vou tomar banho, né? Eu não consigo, ainda não consegui um mecanismo, alguma forma de utilizar uma água totalmente livre do flúor, de sal, seja lá o que for, que é adicionado à água, né? Que essas empresas que administram a água, de certo modo, elas acabam colocando muitas misturas, né? Muita química, então eu não consegui ainda me livrar disso, eu acabo tendo que tomar banho com essa água impura, ou seja, por mais que eu consuma de um lado Aritac, por outro eu acabo inserindo no meu corpo novamente flúor, repondo. Então isso acaba afetando negativamente. E assim, se eu vou num restaurante, por mais que eu beba água, essa água ela é fluoretada. É água de garrafinha, do litrinho, né? Mesmo se eu fosse querer economizar sem pão duro e tomar água da torneira, não ia adiantar, ia ser água fluoretada da mesma forma. Então aquela água de poço artesiano que é totalmente pura, que essas empresas não colocam as mãos, é muito difícil. Eu tenho conseguido um pouco para consumo, para fazer comida, para tomar mesmo, né? Mas para tomar banho ainda está difícil, não consigo o suficiente, também não tenho nenhum mecanismo para poder passar por um chuveiro elétrico, coisa parecida, né? Então ainda não tenho essa estrutura, estou tentando, mas está um pouco difícil. Quando a gente vive na cidade, muitas coisas acabam sendo negativas. Eu não consigo fazer poço artesiano na minha casa. Eu moro assim um pouco numa baixada, então vai escoar toda a sujeira das outras casas à volta, né, e da avenida, que é próxima, a avenida aqui, então acaba pegando da avenida também toda a sujeira e vai poluir completamente o meu poço artesiano se eu fosse abrir. Então eu tenho mais esse problema. Eu estava atrás disso buscando uma forma de eu mesmo ter a água para mim, para até facilitar para poder fazer alguma outra forma de utilizar com encanamento, com alguma coisa parecida, mas não consigo por causa dessa questão de morar um pouco assim na baixada, né? Então eu tenho que pegar sempre com um amigo e uma pessoa que tem cedido, né? E agradeço muito essa pessoa, que é muito importante para mim. Eu acho que a hora que parar esse fornecimento eu vou sentir, porque é uma água muito boa, água de poço artesiano, pessoal, é de uma floricultura que eu tenho conseguido, tá? Então uma água pura, geladinha, natural, é uma delícia. Mas infelizmente eu não vou conseguir fazer para mim, pelo menos enquanto eu estiver morando aqui nesse lugar, né? Não consigo. Mas se uma hora eu conseguir comprar um terreno mais no alto, o importante é que seja no alto, aí dá para fazer um poço artesiano e daí sim vai ser bacana, né? Vai ser legal. Até no interior seria mais viável, né? Então assim, o consumo do Aritac, eu tenho consumido Aritac ainda, eu tenho conseguido direto da Índia, tem um site na Índia que trabalha especificamente com Aritac, é uma frutinha parecida com chuchu. Eu costumo dizer que é parecida com chuchu porque lembra bastante, é verdinha, só que é pequena, né? E aí eu não sei exatamente, eu acho que eles secam a fruta ou a semente da fruta, é torrada, eu acho, e daí é triturada, sei lá,
feita pó, né? E é uma mais assim, tipo café, uma cor de café. Ela é bem assim, forte, amarguinha. Aliás, não chega a ser amargo, é um gosto diferente, forte, que acho que no primeiro contato que você tem, você talvez não vá gostar, vai dizer assim, meu, isso aqui eu não quero nem ver mais. Mas depois você acostuma, não tem problema nenhum. E sabendo que faz bem para a saúde, melhor ainda. No começo eu estava exclusivamente querendo fazer o consumo dela para abertura da glândula pineal. Estava assim cego para isso, né? Eu não pensava em outra coisa, tanto que foi naquela época que eu postei, 2, 3 anos atrás, que eu postei bastante esses vídeos de ativação da glândula pineal, limpeza, com cúrcuma, com Aritac, com aquele aparelho. Eu estava aficionado querendo isso, esse é o meu objetivo. Mas aí aos poucos eu comecei a ver que realmente era um pouco mais difícil, complicado. Não desisti completamente, só que eu já tenho compreendido que é realmente mais complicado, demorado talvez do que parecia ser, né? Então assim, esse é um ponto, mas eu estou pensando, se vocês tiverem interesse, em fazer um vídeo falando sobre, digamos assim, na minha infância, para vocês terem uma ideia, a minha glândula pineal estava bastante ativa, estava bastante desenvolvida, porque eu tenho alguns relatos que eu poderia compartilhar com vocês de coisas que aconteciam comigo, que eu via. Eu literalmente via coisas e ainda hoje eu vejo, por isso que eu digo que a glândula pineal, com tudo isso que eu fiz, eu acho que ela tem voltado aos poucos a essa ativação dela, porque as coisas que eu via quando era criança começaram a acontecer de novo, depois de tudo isso que eu vim fazendo, né? Só que eu acabei parando um pouco de fazer vídeos sobre esse assunto por conta da aula de Direito, graças a Deus me formei, hoje sou bacharel em Direito, só que realmente isso consumia tempo. Para você fazer um vídeo, parar fazer um vídeo, você tem que buscar conhecimento, estudar, né? E vivenciar alguma coisa também, de repente, dependendo do que você vai fazer de vídeo, né? Para você poder preparar. Então, se eu vou fazer um vídeo de 10, 15 minutos, quer dizer que eu tenho um preparo maior antes, né? Então, não conseguia mais conciliar direito com as aulas e por conta disso eu acabei postando vídeos sobre outros assuntos que me eram pertinentes na época para poder fechar nas aulas com os trabalhos que eu tinha que entregar. E acabei alimentando de outra forma, que muitas pessoas não gostaram, alguns até gostaram e começaram a seguir também por causa disso, quando eu comecei a falar de política, intervenção e todas essas coisas. Mas realmente eu quero tentar voltar mais exclusivamente com o campo da espiritualidade, mas a minha intenção é fazer com que você de repente mande relatos. Você tem alguma experiência, você vê espírito, você tem alguma história nesse sentido que você gostaria de compartilhar conosco? Se você quiser e você não quer aparecer, você manda o seu relato escrito para mim no meu e-mail. Eu vou deixar na descrição do vídeo meu contato aqui para você mandar. Você não precisa deixar seu nome. Se você não quiser, por exemplo, você chama Maria, você pode botar no relato Janete, pode colocar Márcia, pode colocar Paula, o que for. Você muda o nome e se tiver outras pessoas envolvidas, muda o nome delas também. Ou deixa escrito se você não mudou, que eu posso mudar também, enfim. Mas o importante é que você também entenda que esse aqui eu quero tornar um canal viável, democrático, para que você possa exprimir o seu sentimento, a sua experiência, né? Porque tem muitas pessoas, assim como eu tenho histórias interessantes, que eu julgo interessantes no campo espiritual, que de repente são relevantes para o que a gente está falando aqui sobre glândula pineal, porque tudo isso está atrelado à glândula pineal. E você às vezes sonha com alguma coisa, você tem premonição, você enxerga coisas. Eu vou contar uma rapidinho para vocês que acontecia e voltou a acontecer comigo. Quando eu era criança, eu nem tão criança assim, eu já estava com 15 anos, tá? Eu estou com 28 hoje. Eu estava com 15 anos de idade. E foi a primeira vez que aconteceu comigo, porque também foi a primeira vez que perdemos uma pessoa na família, que morreu por idade, né? Uma pessoa mais de segunda ou terceira geração da família, não era direto assim, mas foi uma perda que nós tivemos. E quando aconteceu isso, mas sem eu saber,
Eu estava no restaurante com meus pais, estavam sentados na minha frente. É um restaurante muito bom, assim, aberto, não era sombrio, nada, era um clima bem bom, era verão. E de repente uma borboleta preta enorme, assim, batendo as asas, como orelha de elefante, sabe? Bem desengonçada, assim, pelo tamanho, né? Uma borboleta preta, totalmente preta, muito grande, que eu nunca tinha visto na vida, algo assim, passou no meio de nós, assim, mas passou por entre eles. Estava o pai e a mãe sentados, passou assim no meio e foi para a janela atrás. Atrás tinha uma janela do restaurante, ela foi para fora e sumiu. E eu fiquei olhando para o pai e para a mãe, olhei para o dono do restaurante que estava do lado, ver se eles iam esboçar uma reação, ver se iam falar alguma coisa, e não falaram nada. Eu fiquei estranho com aquilo, pensei, ué, será que só eu vi? Não é possível. E aí eu perguntei, vocês não viram essa borboleta preta que passou aqui no meio? Falou, não vimos, não sei o quê. Aí, meus amigos, eu me assustei, eu pensei, eu não acredito. O que será que, né, com 15 anos você pensa, deve ser um sinal, alguma coisa assim. E realmente foi o que aconteceu. Depois disso, daí então, alguns dias faleceu um vô da minha mãe, uma coisa assim. Não lembro agora quem era uma pessoa assim. E recentemente, há 1 ano e meio atrás, aconteceu da minha avó falecer, infelizmente, dia 1º de fevereiro, e no final do mês de janeiro, então, lá pelo dia 28, mais ou menos, de 2018, né, eu vi uma borboleta preta parada. Nós temos aqui em casa a garagem que é embaixo, né, térreo, e daí temos uma escada que sobe para acesso à casa, então da garagem para casa, né. E na garagem, acima da porta, uma borboleta preta parada enorme, igual aquela que passou naquele dia no restaurante há vários anos atrás. Já fazem, eu tinha 15, então há mais de 10, 12 anos, né. E aí eu olhei para aquela borboleta e já aliei a morte, já sabia que tinha alguma coisa a ver. E minha avó naquela semana estava hospitalizada, estava em coma, infelizmente, na UTI. Infelizmente, eu acho que 2 dias depois, né, mais ou menos, ou no dia seguinte, eu não lembro agora, ela veio a falecer, veio a óbito, infelizmente, né? Então, no final de janeiro, dia 1º de fevereiro, ela faleceu. Então foi um aviso, né? Inclusive, meu pai, quando viu ela, ele acho que nem lembrava da borboleta do restaurante, nem comentei nada, mas ele acabou tentando tirar a borboleta dali com uma vassoura e tal. Eu acho que ela chegou a sair até, mas infelizmente são sinais que é do campo espiritual, porque uma borboleta daquele tamanho é incompreensível. E volta e meia surgem borboletas pequenas, normais, dentro de casa. E geralmente estão onde eu estou sentado, estou em algum lugar, elas estão ali. E eu não sei por onde entro, porque aqui em casa está tudo fechado sempre, janela, tudo fica fechado. A gente não tem o costume de deixar aberto, né? Por questão de segurança mesmo. Então, não sei dizer como acontece delas entrar, mas elas entram e da mesma forma como aparecem, assim, do nada, elas somem. Então, é um relato que eu tenho para contar para vocês, mas tenho vários outros. E eu gostaria, se vocês tiverem interesse, quiser compartilhar o seu relato, se você enxerga coisas, se você sonha, como eu falei, mande para mim que eu vou contar por aqui, tá? Vou tentar me organizar melhor, estruturalmente, para poder fazer live, mas não prometo, tá? Esse vídeo aqui eu queria fazer para realmente falar o que eu tentei falar no meio-dia ao vivo e não consegui. Então peço desculpa por aquele ao vivo que não saiu, que estava travando, que nem gravou também, pelo que eu vi. E estou aqui então mais uma vez finalizando esse vídeo para poder contar um pouco dessa questão, dessa bagunça que virou o canal, né, com o conteúdo, tá certo? Muito obrigado pelo seu carinho, a todos os 21.800 e tantos inscritos, quase 22 mil, muito obrigado. Do fundo do coração peço que continuem conosco e peço que você quiser pode mandar o seu relato pra gente através do e-mail que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Um abraço a todos e nos vemos em breve.